Pessoal, vamos lá. Vamos lá que hoje nós vamos ver um dos capítulos mais interessantes do Evangelho de João, né? É o terceiro capítulo em que Jesus conversa, né, com Nicodemos. Nós vamos detalhar esse capítulo ao máximo, né, porque ele traz revelações para nós, né? Inclusive está nele um dos versículos que todo mundo sabe, né? Talvez tenha sido o primeiro versículo que a maioria de nós, inclusive, decoramos, né? Que a gente vai discutir um pouco sobre ele. Todo mundo sabe que eu estou falando de João 3. É esse garoto aí, não é? É um dos versículos mais famosos, né, da Bíblia. E o capítulo 3 carrega outros versículos também interessantes, né? E nós vamos detalhar um pouco agora sobre o capítulo 3 de João, nos mesmos moldes que nós fizemos com os primeiros 18 versículos, né, do capítulo de João, que é conhecido como os 18 primeiros versículos do capítulo de João, a gente conhece como prólogo, né? Por quê? Porque nesses 18 versículos do capítulo de João, ele fala tudo o que ele vai falar no resto do livro inteiro, né? O prólogo é o começo do Evangelho de João. É o prólogo. É o início, né, de tudo, né? Assim como o epílogo é o final de todas as coisas. Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar, tá? Vamos junto aí. O encontro de Jesus com Nicodemos é narrado somente no Evangelho de João. É outro daqueles em que nós conseguimos enfatizar a proximidade de João com Jesus. Por quê? Porque se João não estivesse narrando esse episódio, nós nunca saberíamos que ele aconteceu, porque ele só existe no Evangelho de João, né? O capítulo 3 contém alguns dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? E aqui Jesus conversa com Nicodemos, um fariseu, autoridade da época. Então vamos destrinchar aí o capítulo 3. João 3:1 diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele era quem? Ele era um fariseu. Alguém pode dizer para mim o que era um fariseu? Por favor? Um de cada vez, tá, irmãos? Para a gente não... Exatamente, o fariseu era um doutor da lei. Mais alguma outra definição? Um fariseu era quem? Tá, mas o que caracterizava a pessoa ser um fariseu? Por que você tinha esse título de fariseu? Porque eles eram doutores da lei, tinham conhecimento da lei, de tudo, mas era um entendimento. Por que fariseu? Porque eles eram uma classe separada. Perfeito. Inclusive, o próprio nome fariseu significa separado, tá? Fariseu, eles eram um grupo político da época, um partido político religioso, tá certo? E eles eram caracterizados pela observância estrita da lei escrita. Isso é um ponto importante. Eles eram doutores da lei escrita. Quando um profeta falava, eles nem sempre acreditavam naquilo. Por quê? Porque tinha que estar escrito na lei. Perfeito? Eles eram rigorosos com a Torá. Perfeito? Todo mundo conhece essa palavra, Torá? Então me fala, o que é a Torá então? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que são? Quais são os 5? Muito bem, isso aí. Muito bem, então nós sabemos agora que os fariseus eram um grupo... Oi? Exatamente, esses eram os fariseus, certo? Ele era um fariseu. Ele era uma autoridade entre os judeus. Então, não bastava ele ser um fariseu, tá certo? Ele ainda era uma autoridade dentre os
os fariseus, tá certo? Ele era um integrante do Sinédrio, tá certo? Para ele chegar no Sinédrio, isso significava que Nicodemos não era qualquer um, tá? Ele era um cara que estudou, ele era um camarada preparado, ele conhecia a lei, ele era respeitado, tá? Ele teve que passar por muito estudo e tempo para chegar na sua posição, perfeito? O Sinédrio, quem é esse camarada? A gente já ouviu falar várias vezes sobre o Sinédrio, não é verdade? Oi? Fala. É, exatamente. O Sinédrio é basicamente um tribunal para causas religiosas da época. Ele era composto por 71 membros, sendo eles 23 fariseus, saduceus, escribas, um sumo sacerdote e um substituto do sumo sacerdote. Perfeito? Essa era a composição do Sinédrio. Era o STF da época. Tá certo? Mandava soltar, mandava prender, mandava matar. Era esse pessoal aí. Tá certo? Então, Nicodemos, nós já podemos entender que Nicodemos era um camarada importante no conceito do povo da época. Perfeito? Muito bem. Esse é o 3:1, apresenta Nicodemos. João 3:2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aqui, a gente tem alguns detalhes importantes. Ele veio com Jesus falar com ele que hora? De noite. Por que ele fez isso? Irmãos, a gente não viu que Nicodemos era a autoridade da época? Um camarada respeitado. Ele tinha uma reputação a zelar. Ele não ia se encontrar com Jesus, um camarada sem estudo, um camarada que era de uma linhagem que ele nem sabia qual era, tá? Ele não ia fazer isso durante o dia, isso podia prejudicar a imagem dele, tá? Então ele não podia ser visto como um homem simples e sem instrução durante o dia. Vergonha de conversar com Jesus de dia, ele sabia quem Jesus era, porque o que ele fala lá? Mestre, era uma autoridade já se submetendo a Jesus. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver contigo. Ou seja, eu sei que você está sob a chancela de Deus. Não é? É isso que ele fala, eu reconheço isso. Contudo, eu não podia chegar aqui de dia contigo, tá? Mas eu sei quem você é. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Observem o seguinte: Nicodemos perguntou alguma coisa sobre isso para ele? Nicodemos foi conversando com ele e ele já falou assim: ó, Nicodemos, eu sei onde você quer chegar, eu vou te falar logo aquilo que você quer saber para encurtar a nossa conversa, né? Jesus já responde a pergunta que Nicodemos nem fez, não é verdade? Jesus já diz: ó, deixa eu te falar, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A pergunta era sempre a mesma. O que ele está perguntando lá, nas entrelinhas? Como que eu faço para ser salvo? Eu reconheço você como autoridade, eu sei que você faz as coisas por parte de Deus, então, como é que eu faço para ser salvo? Como que isso pode acontecer? E aí Jesus diz para ele logo, de largada: basta que você nascer de novo. Essa é a mensagem do Evangelho, não é? Nascer de novo, não é? Não é isso que nós pregamos para todas as pessoas com as quais nós conversamos? Não é essa a boa nova do Evangelho? Irmão, você vai nascer de novo. Aquilo que está para trás não interessa. Agora você é uma nova criatura e eis que tudo se fez novo. É isso que Jesus está dizendo para ele: nasça de novo, Nicodemos. João 3,4 perguntou a Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então, o que Nicodemos está perguntando é: nascer de novo? Né? Como alguém pode nascer de novo? Qual é o propósito disso? Na verdade, o que Nicodemos quer saber é o seguinte:
eu tenho que começar então tudo novamente? De novo? O que Nicodemos aqui é cheio de justiça própria, irmão. O que ele está querendo dizer? Cara, eu sou autoridade entre os judeus. Eu cheguei aqui depois de muito estudo, depois de muita labuta. Você quer que eu comece de novo? Exatamente. Como que vai ser isso? Né? Professor, sendo o Nicodemos o mestre da lei, Certo. essa pergunta dele não é capciosa, não é assim, Como assim? querendo fuçar mais em Jesus, querendo mergulhar mais, porque ele saberia o que é uma nova vida. Olha, eu imagino que ele não saberia o que é uma nova vida, tá? Hein? Em razão da lei, exatamente. Né? Para ele já estava salvo, não é verdade? Ele seguia a Torá de ponta a ponta, era a lei de Moisés, então para ele estava tudo certo. Jesus chega para ele com uma nova metodologia, uma nova dinâmica. Jesus diz para ele o seguinte: na verdade o que Jesus estava dizendo era, aquilo que você aprendeu até agora, não faz você chegar no reino dos céus. Entendeu? Tudo que você aprendeu até agora, Nicodemos, você vai ter que fazer o quê? Jogar de lado e nascer de novo. Entende? Então eu vejo dessa forma Jesus, não é que para ele, até esse momento ali, a conversa estava meio que uma ofensa, sabe? Como é que é esse negócio? Sabe? Eu vou ter que zerar a conta? Né? Eu achei que eu estava chegando no chefão e agora eu vou ter que começar o jogo tudo de novo, não é verdade? Mas essa, na verdade, é a grande maravilha do Evangelho, irmãos. Começar. Né? Olha só, aqui é importante que a gente entenda uma coisa que é para nós um refrigério. Né? Quando Jesus diz que ele precisa nascer de novo, tá? Começar de novo, quando você começa alguma coisa, vamos entender um pouco mais sobre isso. Começar alguma coisa não significa que você não tem nada ainda feito sobre isso? Estou começando. A primeira vez que eu entrei aqui, que eu comecei o curso de teologia, eu não tinha nada para trás. Eu estava começando de novo. Então, começar basicamente significa o quê? Cara, daqui para trás não me interessa. Eu vou começar, é uma nova vida, um novo processo. Tá? E o que ele está dizendo? Que ele vai começar de novo. Não tem problema nenhum. O de novo, nesse caso, significa apenas o seguinte: que tudo que você viveu não interessa mais. Do seu passado eu jamais me lembrarei. Ah, mas eu tenho uma vida pregressa que me desabona. Eu não tenho condições de me apresentar a Jesus com tantas coisas erradas que eu já fiz. Começar de novo. Esquece isso. Tá? O próprio Deus diz que para ele não interessa nada disso. Interessa é desse ponto em diante. Tá certo? Ah, mas desse ponto em diante eu pequei de novo. Começar de novo. Zera a conta, irmão. Se arrepende e segue a sua vida adiante com Cristo. Essa é a mensagem que Jesus está passando para Nicodemos. Nós podemos então começar uma nova vida a partir de Cristo. Nós podemos começar uma nova vida, zerar essa conta e começar de novo. Né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu havia dito na aula passada que eu ia mandar os slides para vocês na sua íntegra, né? Mas por que eu não o fiz? Porque eu estou mexendo nos slides conforme eu estou estudando um pouco mais sobre o assunto. Tá? Então, eu vou pegar esses slides da agora e vou encaminhar, mas não os próximos. Tá? Porque senão vocês vão ter que esperar demais até o fim, né? Porque eu estou mexendo no conteúdo. Bom, então, Jesus está dizendo para Nicodemos: meu amigo, é o seguinte, vamos resetar aí e vamos começar de novo. Irmãos, imagina você dizendo isso, né, que você pode começar uma nova vida em Cristo. Já imaginou? Já imaginou uma prostituta ouvindo isso na época? Olha, tudo que você fez até agora não me interessa, eu vou zerar a sua conta. Começa de novo. Imagina alguém cheio de culpa ouvindo isso. Tudo que você fez até aqui, cara, zera isso, esquece isso. Uma nova vida te espera agora em Cristo Jesus. O que é isso, irmãos? Isso é uma... É ou não é? Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa nova do Evangelho.
Agora, imagina um religioso ouvindo isso. Agora a gente começa a perceber de onde vem essa raiva de Jesus. Por quê? Porque Jesus está dizendo para o cara o seguinte, meu amigo, não interessa nada que você fez até aqui. Tá? Você acha que tem mérito? Você não tem mérito nenhum. Tá? Não, mas eu servi a Torá de ponta a ponta. Você vai ter que começar de novo. Isso aí, para quem é cheio de mérito, cheio de justiça própria, assim como era Nicodemos e os fariseus e todo o povo que vivia naquela época, isso aí era uma ofensa. Enquanto é uma boa notícia para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não acham que estão perdidos, mas que estão, é uma ofensa. Não é verdade? É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Lá no 3,5, responde Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer e nascer de novo. Todo mundo precisa nascer e nascer de novo, porque senão ele não chegará ao reino de Deus. Percebam que ele fala lá em cima que ninguém pode entrar. Não é, alguns não, é todo mundo precisa nascer e nascer de novo, porque do contrário ele não vai entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é? O que nasce da carne, irmãos, é o quê? É o DNA humano, é o que a gente herdou lá de Adão, né? É cheio de vontade, né? Pecaminoso, esse somos nós quando nascemos, concorda? Quando nascemos nós somos assim, né? É uma luta com a sua carne, por quê? Porque você tem a herança adâmica, não é verdade? E aí é uma dureza. Contudo, quem nasce da carne é carne, mas quando eu nasço de novo, eu agora nasci do Espírito, e o Espírito tem o DNA de Cristo. E aí, irmãos, eu sou guiado pelo Espírito Santo, não sou mais eu quem mando, mas Cristo vive em mim e me direciona. E aí agora eu tenho um novo nascimento. Perfeito? Até aqui em paz? Tudo bem. João 3, 7 e 8. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento sopra para onde ele quer. Quem é o vento, irmãos? O vento é o Espírito. Muito bem. O que isso traz para nós? Que agora a gente vive uma vida de imprevisibilidade. Por quê? Porque eu não estou no comando, irmão. Eu não estou no comando. O comando agora é de quem? É de Deus. É Ele que vai dar o direcionamento para a minha vida. E eu agora obedeço, porque a gente sabe que o Evangelho é obedecer. Se Ele está no comando agora, eis-me aqui. Não é verdade? Eis-me aqui. Para alguns, Ele tem uns objetivos. Para outros ele fala assim, sai da terra da sua parentela, irmão, e some daqui. E aí você vai dizer o quê? Ok. Para onde eu vou? Não sei, vai, né? Foi assim que ele disse para Abraão, não foi? Ele falou para onde ele ia, né? Porque se ele fala, talvez Abraão não fosse. Daí eu falo, vai embora, meu irmão, vai andando aí e eu vou te direcionando no caminho. A partir desse momento então, nós vamos para onde o vento soprar. Eu não sou mais dono da minha vontade. Teoricamente isso é uma coisa muito linda, não é? Mas não é fácil, é uma briga constante com a sua carne, porque você quer ser dono da sua vontade. Mas agora não é mais assim, agora eu me submeto à vontade do Espírito Santo. Não é verdade? O nascido de novo não é guiado pela carne, ele não se controla, o controle é de Deus. Deveria. E olha o que ele diz ali, isso acontece com todos. Você nasceu de novo?
Está acontecendo contigo, irmão? Ou deveria, né, Jesus? Não é verdade? É isso aí, irmãos. É a hora da gente fazer essa análise, né, da nossa própria vida. Ué, se eu sou nascido de novo, eu já nasci e renasci, eu agora sou uma nova criatura, como é que está o meu comportamento? Né? Por isso que é bom ver isso aí, porque você começa a morrer. Exato. É engraçado isso, né? A dinâmica do evangelho, né? Para eu nascer eu preciso morrer, né? O evangelho é morte, né? Mas é renascimento, né? Amém por isso, né? Fala, meu irmão. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vamos lá. João 3,13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. O que Jesus está dizendo aqui para ele? Eu não sou simplesmente um homem, eu não sou simplesmente um profeta, eu não sou um estudioso da lei, eu vim do céu, eu sou o Cristo, irmãos. Isso não é uma característica do Evangelho de João, que nós vimos na primeira aula. As pessoas que conversam com Jesus sabem que Ele é o Cristo. Ele não fala por parábolas, Ele fala, eu sou o Filho do homem. Eu, Nicodemos, que estou aqui, que você veio se encontrar comigo de noite, porque você teve vergonha de mim, eu sou o Cristo. Aquele que você espera. João 3, 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Esse versículo é muito poderoso. Olhem só. Moisés levantou a serpente no deserto. Aqui, Jesus está fazendo uma referência a Números 21, do 5 ao 9. Alguém lê Números 21, do 5 ao 9 aí para nós? Em alto e bom som. Enquanto eu tomo água. Essa passagem. O povo estava fazendo o quê? Murmurando, né? Murmuração. Tá? Reclamando, mesmo vendo todos os sinais e maravilhas, reclamando. Aí Deus fala o quê? Tá certo, manda a serpente que pica e mata um monte. E aí o povo, com medo, vai a Moisés. E Moisés, então, ordenado por Deus, faz uma haste e uma cobra de metal, não é? Essa haste, ela não era assim, né? Porque se fosse assim, a cobra não ficava. Então, como é que era mais ou menos essa haste? Uma cruz. E aí a cobra ia amarrada nela. E quem olhava para a cobra, mesmo que fosse picado, não era. Tinha que fazer alguma outra coisa? Tinha que fazer alguma obra? Tinha que ralar, suar, sofrer? Bastava olhar para a cruz. E ele era curado, não tinha morte naquele lugar, não é verdade? A serpente me picou em razão do pecado, mas eu olho para o símbolo da minha condenação, levantado na cruz, e a condenação não tem mais poder sobre mim. Então era isso que Jesus estava dizendo para ele: Nicodemos, cara, olha para mim, olha para mim. É necessário que o Filho do homem seja levantado. Jesus diz aqui que ele vai ser levantado como aquela serpente, e todo que olhar para ele será salvo, curado, né? Para que todo que nele crê tenha vida eterna, né? Ele então fez-se pecado por nós, né? E aí agora cabe a nós, irmãos, olhar para Cristo, né? Isso também era uma outra coisa que deixava o fariseu maluco da cabeça, porque como assim? As minhas obras não servem para nada agora? Você está me dizendo que a prostituta que está lá, toda pecaminosa, e eu que sou Nicodemos, o macanudão, se ela olhar para a cruz e eu olhar, nós vamos junto, de mão dada, para o céu? Não, não pode uma coisa dessa, né? E era exatamente isso que estava acontecendo naquele momento, né? Todos que olharem para ele não terão mais condenação. E aí vem João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Deus amou quem, irmãos? Ele amou só o fariseu? Ele amou só a prostituta? Ele amou quem? O mundo inteiro. Deus amou o mundo. Deu o seu Filho unigênito. O que a gente entende com isso? Que esse amor, ele não é apenas um amor de sentimento, mas ele é um amor que envolve ação. Ele executou, ele deu o seu Filho. Por quê? Porque ele amava o mundo, e se ele não desse o seu Filho, estaríamos todos perdidos. Então esse amor é um amor que envolve fazer, executar. Não basta eu amar de longe, eu preciso amar e trabalhar para que esse amor chegue às pessoas, né? Então Deus deu o seu Filho. Por que ele deu o seu Filho? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse versículo, ele parece ser um versículo mais fofinho, né? Tipo assim, ele não veio para poder condenar vocês, né? Ele veio para amar vocês. Mas na verdade o que ele está dizendo aqui é o seguinte: por que Jesus não veio para condenar o mundo, irmãos? Isso aí, né? Ainda estava todo mundo no sal, entendeu? Já era, não é verdade? Se ele não viesse, se Deus não fizesse o amor dele se transformar em carne, nós estávamos todos perdidos, não é verdade? E o mundo fosse salvo então através dele, né? Ele veio então para resolver um problema. Estávamos todos perdidos, né? Mas aquele que cresce no Filho, o mundo seria salvo através dele. Muito bem. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Esse versículo também é muito importante. Por que quem crê nele não é condenado? Porque já estava condenado, não é? Jesus não veio para resolver um problema, então ele veio e resolveu, tá? Quem não crê, quem crê nele agora já não é mais condenado. Eu era condenado antes, não era? Jesus veio, resolveu o meu problema. Eu agora não sou mais condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por que já está? Porque já estava, não é verdade? A situação daquele que não crê continua a mesma. É como se Jesus não tivesse vindo. É como se o sacrifício na cruz do Calvário não valesse nada. Esse daí continua perdido, continua condenado. Por que agora? Agora o porquê é diferente. Isso aqui é importante que nós entendamos. Antes, por que eu estava condenado? Porque Jesus não veio. Pecado. Jesus veio, morreu por mim, e eu continuo condenado. Por quê? Porque agora, irmão, eu não creio no Filho de Deus. Eu agora estou tendo uma oportunidade, não é verdade? E eu estou deixando a oportunidade passar. Antes eu não tinha oportunidade, agora eu tenho, e eu estou desprezando isso. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Deus lhe dá a oportunidade de ser salvo e você ignora. João 3, do 19 ao 20. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aqui termina a conversa de Jesus com Nicodemos. E ele diz o seguinte: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As minhas obras são más, o pecado, né? E como eu não quero ser exposto, eu fico na treva. Por quê? Porque não há exposição, não é verdade? Nós ficamos então longe da luz. Por quê? Porque se eu tenho consciência de que eu estou fazendo errado, eu não quero me expor.
não é? Você fica fazendo aquilo ali quando ninguém está vendo, né? Contudo, todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quando eu vou para a luz, a minha obra ela não é somente exposta, ela é reprovada. Então eu estou me submetendo agora ao crivo do Senhor Jesus, tá certo? Eu estou dizendo para Ele, olha, eis-me aqui, eu quero ir para a luz, aquilo que não é bom em mim o Senhor tira fora, e eu quero viver uma vida agora de santidade na luz, para que tudo que eu fizer seja exposto. Eu não tenho problema nenhum em fazer nada, por quê? Porque é o Senhor que está me direcionando, é o Senhor que está me guiando, e se eu andar no seu caminho, eu vou ter vergonha de fazer as coisas? Não. Por quê? Porque eu vou estar andando segundo a sua vontade, então eu posso ir para a luz sem problema nenhum, né? Exato, o que Jesus está dizendo para ele aqui no final é: Nicodemos, você não precisava ter vindo aqui na escuridão, cara, entendeu? Você poderia ter falado comigo durante o dia, porque nós não temos nada a esconder. Nicodemos nessa aí deve ter, na verdade Nicodemos se converte, né? Nicodemos se converte, né? A gente vê para frente, né, que ele vira uma nova criatura, né? Contudo, isso aí agora é só o meu entendimento, tá certo? Né? Depois você pode pegar o que eu vou falar agora aqui e jogar no lixo, porque não está na Bíblia escrito isso. Mas eu entendo que Nicodemos se converteu, mas ele não viveu a plenitude do reino, entende? Por quê? Porque ele continuou vivendo a vida de antes ali, um fariseu. Dessa conversa com Jesus e Nicodemos. Oi. Mas o capítulo 3, ele não termina aqui, né? Nós ainda temos do versículo 21 ao 36, né? E aqui há o relato onde os discípulos de João Batista estão discutindo com um certo judeu sobre a purificação cerimonial. Eles se dirigem a João dizendo que aquele homem que estava com ele do outro lado do Jordão está batizando e todos estavam seguindo. Irmãos, aqui o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo uma leve intriga, não é verdade? O que está acontecendo aqui? João Batista veio para preparar o caminho para Jesus, não é verdade? João Batista tinha consciência disso. Contudo, João Batista tinha os seus discípulos. E aí os discípulos estão vendo agora os discípulos de Jesus fazendo obras maiores. E aí ele fala: opa, peraí, isso não pode não. A vaidade entra em cena, o orgulho entra em cena, né? Jesus passa a ter mais seguidores que João Batista, né? O Instagram dele está mais cheio, né? Tem mais gente lá no feed, e aí tem mais like, e aí os caras ficam muito bravos, e aí vão falar com o João, para João ir lá tirar satisfação, né? João Batista, isso não pode estar acontecendo, né? Contudo, João Batista sabia quem ele era, não é verdade? João Batista diz o seguinte, olha só a resposta de João Batista: uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus, sem espaço para inveja ou vaidade. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o entende e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. O que João Batista está dizendo aqui?
segue o noivo. Você é a noiva? Então segue o noivo, não me segue, tá? Não me segue. Inclusive, né, quando João fala sobre Jesus e os seus apóstolos, ele diz, né, um detalhe que os outros evangelhos não dizem, que João era discípulo de João Batista. E quando Jesus passa e João Batista fala, olha ali o Cristo, João vai fazer o quê? Seguir Jesus. Ou seja, você era meu discípulo? Não, mas eu não sou aquele que você deve olhar. Vai embora, vai adiante. Eu estou aqui para poder ser a ponte entre você e o Cristo. Então vá, tá? Não me interessa. O meu objetivo, inclusive, é esse, é que ele cresça e eu diminua, né? João 3:30, né? É o que João Batista fala. Pessoal, nós não estamos aqui para fazer intriga, nada disso, tá? Segue o homem, tá certo? Vai atrás dele, é ele aquele que tira o pecado do mundo. Então, vamos seguir adiante com ele, né? A grandeza de João Batista está justamente no fato de que ele sabia exatamente quem ele era, né? Nós sabemos exatamente quem nós somos. Concorda que hoje nós somos um tipo de João Batista? Por quê? Porque João Batista preparou o caminho para a primeira vinda. Nós estamos preparando o caminho para a volta, a segunda vinda. E ele vai voltar? Vai, não vai? Por quê? Porque tudo que Deus falou que ia fazer, ele fez. Deus não é um Deus de voltar atrás, né? Deus é um Deus de conclusão das coisas, né? Na minha última ministração, eu falei sobre isso lá no sábado, né? Tudo que Deus falou que ia fazer, ele fez. Quando ele falou que ia mandar o dilúvio, mandou. Quando ele falou para Abraão que Abraão ia ter o filho, ele teve. Quando ele falou que ia mandar o Espírito Santo veio. Ele falou que ia morrer, morreu. Deus falou que Jesus ia nascer 700 anos antes dele nascer. E nesses 700 anos ele mudou de ideia? Não, ele nasceu, né? Então quando ele falou, fica aí que eu vou voltar, o que você acha que vai acontecer? Ele vai voltar, né? O que nós estamos fazendo é aguardando a volta dele e trabalhando como João Batista, para que quando ele voltar, ele possa levar a todos, porque o plano dele é que todos possam ir, né? Todos sejam salvos, né? Muito bem, né? Aquilo que nós achamos que somos, irmãos, é o nosso ego, não é? O que as pessoas acham que somos é a nossa reputação. Aquilo que realmente nós somos é o nosso caráter, né? O que nós queremos ser é a nossa ambição. Aquilo que nós pensamos que somos é a nossa autoimagem. E a pessoa que Deus quer que de fato nós sejamos é aquilo que nós devemos lutar para ser, né? O resto não interessa. Nós precisamos ser imagem e semelhança do nosso Salvador, né? É por isso que nós nascemos de novo, com um novo DNA, o DNA de Cristo. Um DNA onde é o vento que me direciona. E o vento é o Espírito Santo que vai fazer comigo a sua vontade, né? E eu me submeto a Ele. É difícil? É. A carne tem hora que quer tomar conta? Não, eu diria que bastante vezes, não é? Mas nós nos submetemos à vontade do nosso Senhor. Amém, irmãos? Até aqui em paz? Então vamos embora. Então a pergunta mais importante da sua vida, na verdade, ela está lá em João 3,36, que é o último versículo do capítulo 3. Alguém lê para nós aí, por favor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Agora, irmãos, é o que disse Jesus para Nicodemos. Agora o processo é outro. Agora eu sou condenado se eu não crer no Filho, tá certo? Antes eu era condenado porque o mundo já é condenado. Agora cabe a mim uma opção.
Eu posso crer ou eu posso não crer. Se eu não crer, eu continuo condenado. Mas agora Cristo veio para morrer por mim. Então basta eu crer não apenas no Jesus como pessoa, mas eu preciso crer no quê? Na morte e na ressurreição de Cristo. Tá certo? Para quê? Para que eu possa ser livre do pecado, porque daí eu sou revestido de Cristo, e quando Deus olha para o Marcelo, olha para Socorro, olha para o Jesus, Ele não vê mais nenhum de nós, Ele vê o Cristo. E aí, irmão, quando você sobe na balança do pecado, a balança nem mexe, né? Por quê? Porque é Cristo, irmão, né? Agora vai eu subir lá com a minha carne, ainda mais eu, essa barriguinha aqui, entendeu? Amém, irmãos? Tudo certo? Muito bem. Então, a pergunta é, você crê no Evangelho? Né? Essa é a pergunta, inclusive, que nós devemos levar adiante. Né? Porque como João Batista que somos, o nosso objetivo é justamente esse, levar adiante o Evangelho. Amém? Maravilha. Bom, agora nós vamos para o 4º capítulo, né? Jesus e a mulher samaritana. Maria, deixa eu falar contigo. Falta 25 minutos. Eu não mato com 10 minutos. Você quer fazer? Que aí a gente começa na próxima aula, a mulher samaritana. Pessoal, até aqui tudo bem? Tranquilo? Maravilha, muito bom.